nós vamos meditar, eles estão em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. A carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Amados, como nós vamos meditar sobre esses três pilares, esses três fundamentos, esses três mandamentos da vida cristã. Vou botar minha foto aqui na tela. Da vida cristã. Esses pilares são que nós vamos meditar, primeiramente sobre alegria, depois sobre oração e sobre gratidão. No texto de Paulo à igreja de Tessalônica, ele diz, primeiramente, regozijai-vos sempre, no versículo 16. Logo depois, Paulo diz, no versículo 17, orai sem cessar. E logo depois, Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, alegria, oração e gratidão são fundamentos, são pilares, são mandamentos que Deus ordena para o seu povo, para os seus filhos e para nós cristãos. E é importante, amados, nós sabermos que esses princípios, esses pilares, eles não são pedido de Deus para nós. Não são sugestões de Deus para a nossa vida, porque em todos eles o verbo está no imperativo, e o verbo no imperativo, ele demanda obediência. Então, o que Deus está nos dizendo é o quê? Ele está nos ordenando, apresentando esses três pilares como ordem, como mandamento para a nossa vida cristã. E se eles são mandamentos, e se eles são ordens para a nossa vida, isso quer dizer o quê? Que nós devemos obedecê-los, que nós devemos cumpri-los, porque se nós não obedecermos esses mandamentos, esses princípios, esses pilares, nós estamos o quê? Nós estaremos em pecado. E se nós estamos em pecado, nós estamos o quê, amados? Nós estamos separados de Deus. E não há coisa pior na nossa vida do que estarmos separados da presença de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos entender em nossas vidas, como cristãos, é que alegria, que vida de oração e gratidão são ordenamentos bíblicos, ordenamentos de Deus para o seu povo. São ordens, são mandamentos. E por quê, amados? Porque todos eles, o maior objetivo de todos eles é glorificar a Deus. Quando nós andamos em alegria, quando nós oramos e quando nós somos gratos, nós estamos primeiramente glorificando a Deus. Como tudo que nós devemos fazer aqui na terra tem que visar a glória de Deus. Mas tem outra coisa muito importante desses mandamentos para nossas vidas, amados, todos esses três mandamentos. Deus os criou, estabeleceu para o seu povo, também para o bem do seu povo. A alegria, a oração e a gratidão são remédios para a nossa saúde mental, são remédios para a nossa saúde emocional. Então, por que que eles são ordens para nós? Porque eles também são remédios, amados. A alegria, a vida de oração, Deus não precisa de comprovação, a palavra de Deus não precisa, mas a ciência hoje já demonstra que o espírito alegre, uma vida de alegria, de oração e de gratidão são fundamentais para a nossa saúde mental. E o que foi que Jesus Cristo, ele nos disse? Jesus Cristo nos diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qual é a vida abundante que Deus, que Jesus nos prometeu, amado? É uma vida de paz,
É uma vida de harmonia, é uma vida de alegria, de unidade, de união, de amor. Essa é a vida abundante que Deus quer para nós. Então, se eu não estou bem emocionalmente, dificilmente eu estarei bem fisicamente e espiritualmente. Tanto, gente, da importância desses mandamentos para a nossa vida, revelando que Deus, na sua bondade, na sua soberania, ele se importa sim com a nossa saúde mental e emocional. E nós vamos tratar, primeiramente, que é do versículo 16, que diz: regozijai-vos sempre. O que é que Paulo diz? Alegrai-vos sempre. Na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo ele diz lá: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos, alegrai-vos. Amados, quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, Paulo estava preso, preso, amado, encarcerado. E qual foi a ordem de Deus para o povo, para a igreja de Filipenses e para a igreja de Tessalônica? Foi alegrai-vos, sejam alegres, desenvolvam em vocês, meu povo, um espírito de alegria. E o que é essa alegria, amados? Essa alegria bíblica, essa alegria que Deus quer que eu e você tenhamos, amados, ela tem três características importantíssimas. A primeira delas, ela é ultra circunstancial. Ela não pode depender de circunstâncias terrenas, seculares, de circunstâncias boas, de circunstâncias ruins, ela não pode. É uma alegria ultra circunstancial. Eu tenho que manter a minha alegria independentemente da situação adversa, difícil, complexa que eu esteja vivendo. E, em segundo lugar, ela é o quê? Cristocêntrica. Por que que ela é ultra circunstancial? Porque, mas a minha alegria, elas têm que estar focada em Jesus Cristo. Ele é a fonte da minha alegria. Se eu for depender das circunstâncias seculares, das circunstâncias terrenas, para ter alegria, amados, eu vou me decepcionar, amados. Mas se a fonte da minha alegria é Cristo, jamais ela se esvaziará. E a alegria, amados, ela é o quê? Ela é fruto do Espírito. Está em Gálatas. Em Gálatas, novamente Paulo, em Gálatas. Se eu nasci de novo, se o Espírito Santo habita em mim, eu vou desenvolver em mim, eu vou desenvolver uma disciplina espiritual de alegria, porque a minha alegria não está nas coisas boas que me acontecem aqui e nem está condicionada às coisas ruins que eu passe por aqui, mas ela está fincada, ela está direcionada, ela tem como fonte Jesus Cristo. Ele é a fonte primeira da minha alegria. E o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, amados, que na presença do Senhor há o quê? Plenitude de alegria. A palavra de Deus diz que a alegria é o quê? Ela é fruto do Espírito. A palavra de Deus diz aqui, o que que Jesus disse? Olha, no mundo tereis aflições, mas diz, tenham bom ânimo, porque eu venci este mundo. Ele está dizendo, no mundo vocês passarão por problemas, por dificuldades, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, então, onde é que está a fonte da nossa alegria? Por que que nós cristãos temos que desenvolver essa alegria, porque ela vem de Cristo e ela está direcionada a Cristo. Jesus disse: olha, a alegria de vocês, ele diz, a minha alegria é a força de vocês. É a força de vocês. Então, amados, nós devemos, como cristãos,
desenvolver a disciplina da alegria. Amados, e o que a palavra de Deus diz? Como nós devemos ser alegres. Muitas vezes, amados, nós fomos criados em uma família, em um ambiente familiar, onde a alegria, onde o afeto, onde o sorriso, eles praticamente não existiam. Onde nós fomos carentes de sorrisos, de alegrias no ambiente familiar. Mas só que a palavra de Deus diz que ao nascer de novo, ao nascer no Espírito, amado, eu tenho que mudar essa minha natureza, esse meu comportamento no qual eu fui criada, eu tenho que mudar e desenvolver uma disciplina diferente. De quê? De alegria. E o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz em Timóteo o seguinte, que a Bíblia é um livro, as escrituras, elas são inspiradas por Deus, e útil para quê? Útil para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir e para nos educar. Então, quando eu nascer de novo no Espírito, o meu segundo nascimento, eu vou ter que o quê? Ter como livro perfeito, que é a palavra de Deus, ele vai o quê? Me ensinar a ser alegre. Amados, e quem nos dá o grande exemplo disso? Novamente o próprio Paulo. Novamente o próprio Paulo. Na carta de Paulo aos Filipenses, o que é que Paulo diz? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que Paulo está nos dizendo depois que ele nasceu de novo? Que ele aprendeu, o verbo que ele usou foi, ele aprendeu, não foi a estar, não foi a ser, ele aprendeu, foi a viver. Ele está dizendo que nós o que devemos também aprender, porque o próprio Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele, como ele era e foi imitador de Cristo. E ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele segue dizendo: aprendi a estar contente, seja na fome ou seja na fartura, seja na humilhação ou seja na honra, seja na abundância ou seja na escassez. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele diz, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados, esse é o ensinamento da palavra de Deus para nós desenvolvermos essa disciplina espiritual, que é de alegrarmos e termos um espírito de alegria sempre. O outro pilar, amado, que está no versículo 17, é o da oração. Da oração. E aqui a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Amados, a oração é um dos maiores instrumentos que o nosso Senhor Deus colocou em nossas mãos, amados. Colocou na vida do seu povo. Hernani Dias Lopes gosta de dizer que a oração é a maior arma que Deus colocou na vida do crente. Ou seja, é o maior instrumento que Deus colocou. Não é porque as nossas orações são poderosas, mas é o Deus Todo-Poderoso, amado, que ouve as nossas súplicas e os nossos pleitos. Amados, a oração, como diz Charles Spurgeon, o grande pregador e pastor inglês do século XIX, chamado Príncipe dos Pregadores, ele chega a dizer que a oração é o oxigênio do cristão, a oração é a respiração do cristão.
A oração, amados, ela é o deleite da vida do cristão, é a oração. Ele diz: se você for morrer, morra orando, amados. A oração, amados, esse instrumento que Deus colocou em nossas mãos, amados, o que é que significa orar? O que é orar? Orar, amados, é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Eu não posso me relacionar com Deus se eu não converso com Ele. Quando é que meus relacionamentos são rompidos? Quando eu deixo de falar com a pessoa. Então, se eu não converso com Deus, através da oração, através da súplica, como é que eu posso me relacionar com Deus? E Deus quer que eu e você, que todos nós nos relacionemos com Ele, amado. E a oração é uma das formas mais poderosas, lindas, sublimes que Deus colocou em nossas vidas para nos relacionarmos com Ele. É através da oração que nós falamos com o Senhor. É através da oração que nós conversamos com Deus, que nós levamos as nossas súplicas ao Senhor. E é importante, amados, nós ressaltarmos aqui o seguinte: Jesus Cristo, quando esteve conosco durante seus 33 anos, inclusive e especialmente nos seus 3 anos de ministério, que foi o ministério público de Jesus Cristo, durou 3 anos. Jesus Cristo, quando esteve aqui conosco em forma de homem, Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Como diz Charles Spurgeon, o único homem que pisou na terra, que não tinha pecado, que era perfeito, porque Jesus Cristo era Deus e é Deus. Mas quando ele esteve conosco, ele era homem. Jesus Cristo, ele nos deu o maior exemplo de oração. Se Jesus, sendo Deus, orava sem cessar, a pergunta que eu faço para mim e para nós: como nós, pecadores, podemos viver no mundo, neste mundo, sem vida de oração? Como nós poderemos, amados, viver nesse mundo sem o hábito de oração? E Jesus, ele orava sem cessar, e esse é o ensinamento que ele nos dá. Jesus orava às madrugadas nos montes, Jesus orava sempre, amados. Jesus orou na cruz. As últimas palavras de Jesus Cristo na cruz, agonizando, sofrendo dores horríveis, foi oração. As últimas palavras de Jesus foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é oração, revelando para nós que a oração, amados, ela é simples, é conversar com Deus de uma forma simples, é levar as nossas necessidades, nossos pleitos a Deus de uma forma simples. Deus, ele é soberano, Deus é poderoso, mas ele é simples. E Jesus na cruz, agonizando, sofrendo, Jesus ainda orou, intercedendo por quem, amados? Por aqueles que lhe causaram tamanha dor. Jesus ainda fez uma oração intercessória. Diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amados, isso é oração. Jesus, ainda no jardim de Getsêmani, poucos minutos de ser traído por Judas e de ser preso. O que foi que Jesus orou? Ele fez uma oração pessoal dele para o Pai. Ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Mas ele coloca uma vírgula e diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amados, e esse modelo de oração de Jesus Cristo, ele deve ser o nosso modelo em todas as nossas orações, sem exceção. Tudo que nós levarmos a Deus, nós devemos dizer: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Por quê, amados? Porque a vontade de Deus, diz a Bíblia, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. Então, só Deus sabe o que é melhor para nós. E a nossa vontade, amados, nem sempre ela é boa. E muito difícil ela será perfeita. Mas a de Deus, sim, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, todas as vezes que eu levar os meus pleitos ao Senhor, que eu possa repetir as palavras de Jesus Cristo. Senhor, que não seja feita a minha vontade, o desejo do meu coração que é enganoso, mas que seja feita a tua vontade. Amados, e é importante nós sabermos o que sobre oração? Que nós devemos trocar todas as nossas preocupações pela oração e pela súplica. Pela... Amados, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão amoroso, Deus ele nos ama tanto, que Deus não quer que nós nos preocupemos com nada, amados. Esse é o nosso Deus, porque ele não quer, amados, ele não quer que nós adoecemos mentalmente. Deus quer que nós tenhamos o quê? Saúde emocional, saúde mental para adorá-lo, para servir o nosso próximo, para glorificá-lo. Ele diz: não se preocupem com nada. E onde nós vamos encontrar isso, amados? Onde nós vamos encontrar? Deus dizendo que nós devemos trocar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, e nós vivemos hoje num mundo de ansiedade, amados, de estresse, de preocupações. Como dizia o grande pastor americano Billy Graham, ele dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Amados, como a Bíblia, esse livro perfeito, nos ensina, amados, nos ensina a viver uma vida plena de saúde mental, porque, amados, o cristianismo não é uma teoria, o cristianismo não é uma utopia, o cristianismo é um estilo de vida perfeito que Deus colocou para nós, amados, e cujo livro que o dirige é a palavra de Deus, e o modelo dele para nós é Jesus Cristo. O cristianismo não é um livro, não é uma teoria, não é uma pregação, é estilo de vida, amados, para que nós possamos viver a vida abundante, feliz que Deus quer que nós vivamos aqui, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por dificuldades, porque elas são necessárias, inclusive, para o nosso crescimento espiritual. A nossa fé precisa ser provada no fogo. Como diz lá Tiago, tendes por grande alegria passardes por muitas provações, porque a nossa fé ela precisa ser provada, mas em todas elas eu tenho que manter o quê? A minha alegria. Porque, como o próprio livro de Tiago diz, tende por motivo de grande alegria passar por provações, porque a minha fé precisa ser provada. Eu preciso. Nós precisamos, Deus precisa, Ele quer que nós sejamos felizes, alegres, mesmo diante das provações e tribulações que Ele coloca em nossa vida para o nosso próprio bem. Porque a vontade de Deus, amado, ela é sempre boa e perfeita para a nossa vida. Sempre perfeita para a nossa vida. E lá em Filipenses, o que é que Paulo diz? Que nós devemos trocar as nossas preocupações pela oração. Deus revelando o nosso amor por nós. Ele diz: não andeis ansiosos. Filipenses 4:6 diz: não, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Está dizendo: não se preocupem com nada. Meu Deus, que Deus maravilhoso é esse, amado. Que Deus maravilhoso. E ele vai e segue dizendo: antes, em tudo, amado, nas coisas grandes, médias e pequenas,
sejam conhecidas diante de quem? De Deus, as vossas petições, pela súplica, pela oração, mediante o que? Ações de graça. Nos apresentar diante de Deus, sempre em espírito de... Quando eu deixo a minha ansiedade no altar de Deus, o que é que diz no final? Para quê? Para que eu possa experimentar a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Eu só terei essa paz quando eu entregar tudo no altar de Deus. Amados, esse é o remédio de Deus para nós. São recomendações de Deus, são ordenamentos de Deus para a nossa vida. E ele ainda diz no Salmo: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Ele diz: não se preocupem com nada mais. Nada. Mas uma coisa nós devemos aprender, amados, na oração, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Toda vez que eu e você levarmos uma súplica para Deus, e nós levamos diariamente, eu tenho inúmeras súplicas no altar de Deus, todas as vezes que nós levarmos, amados, nós devemos nos lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que nós devemos ter uma coisa em nossa vida: paciência para esperar em Deus, perseverança em oração e aguardar em Deus. E uma parábola que nos ensina muito é a parábola de Jesus, que é a parábola da viúva persistente, também conhecida como a parábola do juiz iníquo. Jesus lá nos ensina que nós devemos orar, perseverar em oração, sem jamais desistir, porque no tempo oportuno ele responderá às nossas orações. Ele pode não atender o que eu estou pedindo, porque a vontade dele é infinitamente melhor do que a minha, mas ele vai responder. Por quê? Porque o tempo dele é o Kairos, e eu devo esperar pacientemente no Senhor, porque ele vai responder a minha súplica e as nossas orações. Charles Spurgeon, ele diz: olha, se Deus não ouvisse as nossas orações, que evangelho teria eu para pregar? Isso é o príncipe dos pregadores falando, considerado também chamado de o príncipe de joelhos, porque era um homem de oração, e ele gostava de dizer que todo homem de Deus, para ser considerado e transformado em homem de Deus, ele tem que se transformar primeiro em um homem de oração. E Charles Spurgeon diz: se Deus não ouvisse as nossas orações, onde estaria a nossa esperança, mais? Então, amados, a oração, ela é remédio para a nossa vida. A oração, ela é deleite. A oração é instrumento. A oração não pode se separar da vida do cristão, amados. E a nossa vida de cristão é orar sem cessar. Ao acordarmos, orar, passar o dia orando, não é de joelho, mas tudo o que fizermos. Se vamos sair, Senhor, abençoa a minha saída, Senhor, abençoa a minha chegada, como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, e lá diz que o Senhor lhe protege a minha entrada e a minha saída. Essa vida, se eu vou para as refeições, Senhor, eu te agradeço esse alimento, Senhor, eu te agradeço pela nossa família, o nosso lar. Amados, é estar sempre em contato com Deus, falando de uma forma simples, mas falando com Deus. Mas sempre falando com Deus. E ele disse: se Deus não ouvisse as nossas orações, onde estaria a nossa esperança? Amados, e nós devemos, como diz, nós devemos perseverar em oração.
para que nós possamos dizer, como Davi disse no Salmo 40, amados. Nós devemos perseverar, sem jamais desistir, aguardar pelo tempo de Deus, que não é o nosso tempo, e aguardar com paciência, para que no final, amados, nós possamos dizer o que Davi disse no Salmo 40. E com certeza, se nós perseverarmos, sem desistir jamais, nós vamos repetir as palavras de Davi do Salmo 40, que ele diz: esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim, Deus amado, se inclinando Deus para o seu povo. Ele se inclinou para mim e ouviu o quê? As minhas súplicas. Esse é o comportamento de nós cristãos, amados. Orar e perseverar. Amados, e o último pilar que nós vamos tratar é o pilar da gratidão, amados. Da gratidão. Outro remédio comprovado, embora Deus não precise. A palavra de Deus não precisa, mas a ciência comprovou, amados, e comprova, a neurociência, que a gratidão, amados, é um remédio para a nossa saúde emocional. E a murmuração, ela adoece a nossa alma, ela adoece o nosso cérebro. Murmuração e reclamação, amado, ela nos adoece, mas também adoece quem está ao nosso redor. Isso é a neurociência dizendo, quando Deus já nos ordena em sua palavra, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, esse texto, amados, ele é belíssimo e, ao mesmo tempo, complexo. A palavra de Deus, Paulo está dizendo aqui, Deus está dizendo através de Paulo, que nós devemos ser gratos em tudo. Em tudo sejam gratos. Ou seja, a gratidão ela é o quê? Ultra circunstancial. Sejam nas situações difíceis, sejam nas situações complexas, nas situações ruins, mas mantenham o espírito de gratidão em tudo. E nós vamos saber por que que Deus diz isso. Por que que Deus nos recomenda esse remédio? Tem até um estudo de um grande estudioso americano, ele diz que não é a felicidade que vai gerar em mim a gratidão. Isso é até a ciência comprovando. Mas é a gratidão, o espírito de gratidão, que vai gerar em mim o que? A felicidade. Que vai gerar em mim a alegria. Então, todo cristão deve desenvolver em si um espírito, a disciplina da gratidão. Porque se assim não o fizer, ele está em desobediência a Deus, ele está em pecado e ele está o quê? Fazendo mal a si mesmo. Porque a gratidão, ela é o remédio para a nossa alma. Ela é o remédio para a nossa saúde emocional e mental. Amados, e o que é essa gratidão? O que é a gratidão que Deus quer de nós? Que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias. Amados, a gratidão que Deus quer de nós é que nós possamos reconhecer a soberania de Deus e a bondade de Deus em tudo que acontece em nossa vida. Em tudo que acontece em nossa vida. É reconhecer isso. Que a soberania dele, que ele é soberano, que ele está no controle. E que a bondade dele. Reconhecer isso, que ele é soberano e bom em tudo que acontece em nossa vida. Mas nós não podemos esquecer de um versículo bíblico que diz que todas as coisas cooperam bem daqueles que amam a Deus.
Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, se eu tenho um relacionamento genuíno, sincero e verdadeiro com o meu Deus, se Ele é o único Deus que eu adoro, se eu amo a Deus com minhas forças, todo o meu entendimento, diz a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem de quem? De quem ama a Deus. Se eu tenho ciência e consciência disso, amado, tudo que acontecer na minha vida, as tribulações, as dificuldades, eu tenho que reconhecer que ali terá e tem a mão de Deus, que Deus é soberano, que Ele está no controle, que aquilo está acontecendo na minha vida para o meu próprio bem, se eu ando nos caminhos do Senhor. E nós, como cristãos, nós temos que desenvolver essa disciplina da gratidão, amados. Nós temos que desenvolver ela diariamente, a disciplina da gratidão. Precisamos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias que nós vivemos. E nós temos exemplos bíblicos belíssimos, amados. Por exemplo, José passou por inúmeras, inúmeras tribulações. Todos nós aqui sabemos da história de José. E o que foi que todo aquele sofrimento, José nunca murmurou, José nunca reclamou, perseverou sendo homem de Deus, testemunhando de Deus em santidade, em oração, na presença de Deus. José mesmo longe do seu pai, longe da sua família, longe do seu povo, no Egito, numa terra pagã. Deus, o que foi que José fez? Perseverou na presença do Senhor e jamais reclamou, murmurou. Onde ele ia, ele era uma bênção. Onde ele ia, ele testemunhava do poder e da graça de Deus, amados. Mesmo passando sendo escravo, sofrendo tudo o que ele sofreu, para no final ele dizer o mal para os irmãos deles, que vocês quiseram, pensaram que estavam fazendo contra mim, Deus transformou em bem. Amados, isso é a vida do cristão. Se eu amo a Deus, se eu estou em comunhão com Deus, estou andando em santidade, adorando esse Deus, tudo que me acontece que eu acho que não seja bom, ele está contribuindo para o meu bem. E o que foi que contribuiu de José? Todo aquele sofrimento de José no Egito, todo o sofrimento dele na prisão como escravo, o que foi que aconteceu com José? No final, serviu para salvar o povo da fome. Terminou, né? Amados, e para concluir sobre gratidão, eu gostaria de, para concluir sobre o tema gratidão, eu queria só ler umas palavras de um grande pastor escocês, que é George Matheson, se ainda for possível, né? Matheson. Esse pastor, ele ficou cego, foi para o ministério pastoral no século XIX, né? Ele foi para o ministério pastoral, para o seminário, se preparar para ser pastor, mas anos antes ele foi diagnosticado com uma cegueira, né? O médico diagnosticou que ele realmente ficaria cego, não tinha cura para o seu problema de visão, e ele estava noivo. E ao comunicar esse fato para sua noiva disse que não suportaria passar a vida dela com o marido cego. Então, o George Madison, ele sofreu dois baques, o diagnóstico de uma cegueira permanente e o abandono da sua noiva. Mas mesmo assim, George Madison, ele perseverou no seminário, e se transformou, amado. Ele se tornou um grande pastor escocês do século XIX, compositor de hinos espirituais belíssimos. E eu gostaria de terminar com as palavras de George Madison. Ele disse que se esqueceu de agradecer pelos espinhos que ele sofreu. Eu gostaria de terminar com essa carta que ele fez já no final da vida dele, falando da situação dele. E eu gostaria de terminar justamente como deve ser a nossa vida de gratidão, que nós devemos agradecer não só pelas flores, mas também pelos espinhos que Deus coloca em nossa vida. Eu quero terminar com as frases do pastor George Madison. Ele diz: Meu Deus, nunca te agradeci pelo meu espinho. Já te agradeci 1000 vezes pelas minhas rosas, mas nunca pelo meu espinho. Ensina-me a glória da cruz que eu carrego.
Ensina-me o valor dos meus espinhos. Mostra-me que cheguei a ti pelo caminho da dor. Mostra-me que minhas lágrimas formaram o meu arco-íris. Que nós possamos, amados, como cristãos, agradecer a Deus pelas rosas e também pelos espinhos que Deus coloca em nossa vida para o nosso próprio bem. Que o Senhor nos abençoe e que tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.